Reaplicação da prova do Enem em Manaus. Justo ou não justo? Vamos debater isso depois da vinheta. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao canal mais uma vez. Meu nome é Bruno Tales, sou idealizador desse canal, sou concurseiro e concursado, ainda continuo fazendo prova de concurso. E hoje vamos debater sobre a questão da reaplicação da prova do Enem no estado do Amazonas, em Manaus, né? Justamente pelo fato do que aconteceu lá no dia da realização da prova. Para quem não está situado, o que aconteceu em relação lá foi justamente a falta de energia na capital por tempo indeterminado. Algumas pessoas optaram por continuar a fazer a prova no lugar e outras pessoas foram dispensadas, né? Então aí foram afetadas por média de 557 pessoas que estiveram presentes na realização da prova. No primeiro momento, após a prova do Enem, a comunicação por parte da Escola Nacional da Magistratura e tanto pela FGV foi de que essas pessoas estariam automaticamente inscritas no Enem lá em outubro, né? Vamos dizer assim, Enem segunda parte, né? Já que está previsto aí 2 Enems pelo menos ao ano. Então, essas pessoas que foram prejudicadas estariam automaticamente inscritas nessa prova de outubro. Só que tem um porém, a questão que tem muitos concursos da magistratura que estão aí na agulha só esperando sair o primeiro resultado do Enem, como é o caso, se não me engano, do Tribunal de Justiça de Pernambuco, Tribunal de Justiça do Ceará, fora os concursos aí que estão só esperando sair o primeiro resultado do Enem, já que é como requisito obrigatório para habilitação nesses concursos agora da magistratura. E essas pessoas que foram prejudicadas por um caso fortuito, que foi a queda de energia, saíram bastante prejudicadas, porque se abrisse um concurso desse, eles não teriam possibilidade nem sequer de ter a chance de se inscrever nesse concurso, porque sua chance foi interrompida diante desse caso fortuito da queda de energia na localidade da prova. Então, quando saiu essa primeira nota em relação ao remanejamento dessas pessoas para esse segundo Enem que aconteceu em outubro, houve uma repercussão tamanha de vários cursinhos, de várias pessoas ali, e provavelmente logo após essa nota alguma outra pessoa pode ter entrado judicializado, né, essa questão de algum processo, e depois de um bom tempo eles decidiram voltar atrás e soltaram essa nota agora no dia 22 de abril de 2024 sobre a questão da reaplicação da prova no dia 19 de maio de 2024. Se por acaso alguma dessas pessoas tenham conseguido a nota mínima para aprovação, segundo a respectiva nota, terão seus resultados preservados, considerados. Por quê? Porque o resultado dessa prova vai sair justamente no dia 13 de maio de 2024, provavelmente 6 dias antes da prova, da reaplicação da prova no dia 19 de maio. Então, se essas pessoas verem que as pessoas que continuaram a fazer a prova, mesmo dentro da queda de energia, observarem que conseguiram a nota mínima, não há necessidade de refazer a prova, né? Isso é lógico. E quando saiu essa nota no dia recentemente da reaplicação da prova lá em Manaus, eu senti a necessidade de fazer justamente esse vídeo, né, debater isso com vocês, porque infelizmente várias pessoas externaram a opinião no sentido de que seria injusta essa reaplicação somente para uma localidade, mas deveria ter uma reaplicação para todo o país. Eu não vejo bem assim, pessoal, até porque como é um exame nacional, dificilmente ocorre uma reaplicação de prova diante de um caso fortuito desse, de queda de energia, alguma coisa que tenha acontecido na escola, a não ser que seja uma fraude, e olhe lá, uma fraude nível nacional, né? Ocorrido tipo uma fraude mesmo, ou seja, diante de uma intenção humana para intervir na prova ali para poder fraudar. Fora disso, for por uma questão, um caso fortuito de queda de energia, sei lá, dilúvio, uma chuva forte, dificilmente ocorre uma reaplicação a nível nacional. Então, já cai por terra isso, essa questão da reaplicação em nível nacional. Então, a partir do momento que eu vejo esses comentários e essas pessoas que vão refazer a prova seriam pessoas privilegiadas porque teriam uma segunda chance, eu não concordo. Assim, vou logo dizendo que eu não concordo sobre essa posição. Por quê? Porque eu acho que falta nesses comentários dessas pessoas a questão da empatia. Ah, Bruno, mas eu estou concorrendo com aquela pessoa é meu concorrente na prova da magistratura. Eu sei que é seu concorrente, mas também ele não é seu inimigo, né? Eu acho que isso aí você não vai querer desejar a ninguém o que aconteceu com essas pessoas lá em Manaus, que aconteça com você. Se coloque no lugar daquela pessoa, daquele candidato que se esforçou, principalmente no estado que tem suas dificuldades de locomoção, né? No Amazonas, acredito que em comparação a outros estados, tem uma complicação em relação à locomoção.
as pessoas caíram do interior do Amazonas para poder se deslocar, fazer a prova em Manaus. Pense nessas pessoas que ao chegar na localidade, né, depois de muita batalha ali para chegar no lugar de prova, ainda ter o prejuízo de falta de energia, né? Então assim, pense nessas pessoas que deslocaram do interior e ainda ter o abalo psicológico de, mesmo diante do cansaço e da correria, chegar lá na hora da prova, ter uma queda de energia. Então eu não acho injusto ou essas pessoas sejam privilegiadas por reaplicação da prova. Eu acredito que seja uma questão de uma certa reparação justa, né? Porque se eu no lugar dessas pessoas, eu preferi que realmente tivesse com todas as condições possíveis para poder fazer uma prova tranquila, ou seja, com o mínimo, na verdade, né? Com o mínimo de quê? De energia, de estar num lugar próprio, fazer a prova tranquila. Eu, sinceramente, no lugar dessas pessoas, eu preferia realmente estar em condições boas para aplicar a prova do que fazer uma reaplicação de prova. Porque outras pessoas não veem, por outro lado, principalmente aqueles candidatos que são do interior, eles vão ter que gastar novamente com transporte, né? E até mesmo com estadia. Então, vai ter novamente aquela correria, os gastos para a questão da reaplicação dessa prova. Então, dizer que essas pessoas são privilegiadas a meu ver, desculpe falar, mas é um comentário absurdo em que não tem nenhuma empatia com essas pessoas que foram prejudicadas, que tiveram esse prejuízo, tiveram o prejuízo financeiro dos gastos que a FGV garantiu junto com a EFAM, foi exatamente só a reaplicação, mas os gastos que aquelas pessoas tiveram, todo cansado, toda a correria, não vai ser devolvido, Então, vendo por esse lado, eu acho totalmente justa a reaplicação, porque se acontecesse comigo também, eu queria que houvesse essa questão da reaplicação da prova. Claro que não é a nível nacional, não deve ser a nível nacional, porque realmente quem foi prejudicado ali foram aquelas pessoas que tiveram a realização da sua prova totalmente prejudicada por um caso fortuito que foi a queda de energia. Então, desde logo, eu não concordo com essas questões que essas pessoas sejam privilegiadas pelo fato de ter uma nova chance. Essa nova chance, diante dos gastos, diante do estresse de fazer uma nova prova, eu não queria ter, não. Eu queria, no dia exato da realização da prova, ter totais condições de fazer uma prova com as mínimas condições de qualidade da sua realização, do que propriamente fazer uma reaplicação de prova, justamente pela questão dos gastos, do estresse, do transporte, do pagamento de estadia, que eu teria que fazer tudo de novo para poder fazer essa prova. Por mais que vocês podem falar, Bruno, mas veja, quem continuou fazendo a prova vai ter a chance de saber qual vai ser sua nota no dia 13 de maio e vai poder ou não reaplicar a prova. Tudo bem, eu sei. Eu acho mais por esse ponto aí, eu acho que é o de menos, né? Só o fato de você ter esse estresse lá no momento que você está concentrado na realização da prova, que você não tem ideia o nível de concentração para quem está se preparando ao chegar na prova. Ele não quer ter nenhuma distração além do que a realização daquela prova, porque quem fez a prova sabe muito bem, foram enunciados muitos extensos, e você ter, além dessa questão da prova em si, da prova ser bem extensa, ser bem uma leitura mais prolongada, e ainda ter um fator externo, que é a falta de energia, lhe prejudicando, isso não justifica em nada em você dizer que essas pessoas vão ser privilegiadas por ter a reaplicação, porque o ideal mesmo seria que tivessem condições próprias para fazer a prova, pelo menos eu. Agora sim foi feito, a meu ver, uma verdadeira, em tese, justiça, que realmente justiça seria feita se houvesse uma condição de repor os gastos que ocorreram no primeiro Enem para essas pessoas, que ninguém fala disso, os gastos que essas pessoas tiveram de transporte, locomoção. Então, o mínimo que foi feito, o mínimo e o correto e o justo é o que vai ser feito agora em relação ao pessoal de Manaus, que é justamente a possibilidade da reaplicação da prova no dia 19 de maio. Então, eu concordo sim que é justo essa reaplicação da prova lá no estado de Manaus. E aí, pessoal, e vocês? Para quem não concorda, quem concorda, pode deixar nos comentários aí, que eu gostaria de ver a opinião de vocês. Para quem não é inscrito no canal, pessoal, se inscreva no canal para que essa plataforma do YouTube possa indicar para mais pessoas. Dê um like nesse vídeo para que também o YouTube possa colocar esse vídeo aqui, o canal mais presente para as pessoas. E é isso, ficamos com a próxima, valeu, fui!